Bom, e a gente tem que dar o mérito para o czar, né? Que o czar não aceitou a negociação. A gente precisa lembrar uma coisa, pessoal. Nessa época, a capital da Rússia não era Moscou. Era São Petersburgo, bem ao norte. Uma região muito mais fria ainda que Moscou. O Napoleão enviou diversos emissários ao czar, né? Tentou alguns intermediários, mas o czar não quis conversa, não queria acordo de paz. E o Napoleão sentado em cima de Moscou, né? E o Kutuzov teria dito a seguinte frase: Napoleão é uma enxurrada, é uma torrente, mas Moscou vai ser a esponja que vai secar essa torrente de água. E foi mesmo. Então, para o Kutuzov, quanto mais tempo Napoleão se demorasse em Moscou, melhor para ele, porque o Kutuzov sabia que lá por outono, pelo outubro aí, né, as temperaturas iriam cair bastante, tá, na Rússia. O Napoleão entra aí em Moscou já no final do verão, né, e o Kutuzov sabia que o tempo começaria a jogar a favor dos russos. A frase dele é lapidar: Napoleão é enxurrada, mas Moscou vai ser a esponja. Bom, a verdade é o seguinte, né? O Napoleão era um general da guerra de movimento, não tenho dúvida disso. Embora talvez ele tenha ficado surpreendido com as enormes distâncias da Rússia, né? Eu não sei se o Kutuzov percebeu isso na natureza do Napoleão, porque a gente precisa lembrar que eles já haviam se enfrentado 7 anos antes, em 2 de dezembro de 1805, na Batalha de Austerlitz, que o Napoleão vence as tropas russas e austríacas, e o Kutuzov comandava, né, um exército em Austerlitz. Então ele conhecia bem Napoleão, ele não era neófito, tá, ao enfrentar Napoleão. Ele pode ter calculado, olha, o Napoleão pode tomar esse padrão de decisões. A gente nunca vai saber isso daí. Mas o fato é que uma batalha entre 2 generais que já se enfrentaram, que se conhecem, que vêm se digladiando por muito tempo aí, isso torna uma batalha mental, né? Cada um procura entrar na cabeça do outro para tentar prever, antecipar movimentos, etc. A gente não sabe se isso efetivamente aconteceu, mas o fato é que o Kutuzov jogou de maneira brilhante contra um general brilhante que era o Napoleão, não tem dúvidas disso, né? Um dos generais mais brilhantes da história da humanidade. Por isso que eu falo que esses embates da campanha da Rússia são fantásticos, são coroados, né? São recheados de ensinamento. Você aprende tudo ali. Se você estudar a campanha da Rússia de 1812, você vai aprender sobre logística, sobre mobilização, sobre tática, sobre estratégia, sobre uso de tempo, sobre manobra, sobre diferentes tipos. Ali você tinha todos os tipos de tropas, né? Você tinha dragões, você tinha hussardos, você tinha cossacos, você tinha de tudo. Então, é uma campanha que é plena de lições, por isso que esse vídeo a gente procurou fazer um vídeo sem limite de tempo. A gente fez um vídeo pensando na nossa audiência para que vocês saiam daqui enriquecidos com o máximo possível de conhecimento militar. E o Kutuzov faz um movimento de gênio, né, que é o que eu vou mostrar para vocês no mapa aqui. Ele dirige o exército dele para oeste, tá, e corta a retirada de Napoleão. Ele sabia que o Napoleão ia ter que acabar abandonando Moscou mais cedo ou mais tarde. E ele se opõe às tropas de Napoleão no caminho entre Moscou, tá, e o oeste da Rússia. A verdade é que o Kutuzov ficou feliz com a presença de Napoleão, a presença prolongada de Napoleão em Moscou. Por quê? Porque ele não precisaria fazer grandes movimentos. Caso o Napoleão se retirasse, né, ainda com um tempo, né, uma meteorologia favorável, o Kutuzov precisaria fazer grandes movimentos com o exército, que é sempre complicado. Você depende de linhas, você está sujeito a contra-ataques, etc. Então ele jogou com o tempo. Falou, olha, quanto mais ele ficar em Moscou, né, mais o tempo vai nos favorecer. Vem o outono aí, vem o inverno, e os franceses vão se dar muito mal. O que de fato aconteceu? Kutuzov é um dos maiores mestres da guerra em termos de uso do tempo a seu favor, né? Aquela frase que o Talibã gosta muito de que eles têm o calendário, mas nós temos o tempo.
O Kutuzov provavelmente já sabia 200 anos atrás, usou com maestria contra Napoleão essa técnica de colocar o tempo para trabalhar a favor do seu exército. O pessoal fala que o Napoleão foi vencido pelo general Inverno, mas não foi só isso. O general Tempo também ajudou bastante as tropas de Mikhail Kutuzov. Foi na retirada de Napoleão que o Kutuzov pôs em prática, né, as lições que ele tinha aprendido dos ataques da cavalaria cosaca. Então os cossacos eram usados, né, pelo exército de Kutuzov para cortar as linhas de suprimento de Napoleão. Eles atacavam as linhas logísticas de Napoleão. Bandos de camponeses também faziam isso. Então o que acontece? Você tem um exército francês se retirando com a moral muito baixa, né, e em pleno inverno e sendo atacado cada vez mais, né, pelas tropas cossacas e por camponeses. E aí se cumpre, né, aquela frase que dizem que o Kutuzov diz, né, eu os farei comer seus cavalos como fiz com os turcos. Né? A fome, gente, é uma arma de guerra. A fome, o frio, a sede são todas armas de guerra. A gente acha que só as balas matam. Não. No menu de um general entra também matar o inimigo pela fome, matar o inimigo pelo cansaço, matar o inimigo pela sede, etc. E o Kutuzov, ele cumpriu a sua promessa à risca. Ele fez com que os franceses comessem os seus cavalos na retirada da Rússia. Bom, gente, esse mapa aí foi feito, né, algumas décadas depois da guerra, mas ele é muito ilustrativo sobre a campanha da Rússia. Em azul, vocês veem a quantidade, né, a entrada do exército napoleônico, né, da Grande Armée na Rússia. Então, esse azul aqui quase cinza, né, de Vilna aqui. Então, vocês veem o avanço deles, vê que o exército vai definhando à medida que chega em Moscou. Em amarelo, vocês veem a retirada e vê que ele definha ainda mais. Dos 600 mil soldados, né, do Grande Armée de Napoleão que entra na Rússia em junho de 1812, começam a retirada em outubro cerca de 110 mil mais ou menos em Moscou. Quer dizer, quase 75% do exército já tinha sido dizimado na campanha. Só que o que acontece é o seguinte, na batalha de Maloye-Yaroslavets, que é uma vitória tática dos franceses, mas uma vitória estratégica dos russos, os franceses são obrigados a pegar a mesma estrada pelo qual eles entraram na Rússia. E essa estrada, ela tinha um problema, essa rota, ela tinha um problema. Os franceses já tinham esgotado, já tinham saqueado tudo que era possível em termos de suprimento nessa rota, ou seja, eles precisaram passar novamente pelos campos de batalha. Quando eles passam aí, tá, em Borodino, eles ainda encontram os cadáveres dos seus companheiros aí, e era uma rota que já estava completamente esgotada em termos de suprimentos, né? Isso, né, esse esgotamento de suprimentos, mais o inverno, mais os ataques da cavalaria cosaca e das guerrilhas partisãs de camponeses, acabaram por selar o destino do exército napoleônico. Bom, a situação de fome no exército francês nessa retirada era pavorosa. Os relatos dão conta que eles não só comeram os cavalos, começaram a comer alguns cavalos quando eles estavam vivos. Ninguém queria saber se o cavalo já tinha morrido ou não. O pessoal começava a retalhar. Foi um negócio pavoroso. Parece que não teve sobrevivente da cavalhada francesa que entrou na Rússia, né? Há relatos disso aí. Entraram cerca de 200 mil cavalos. O pessoal fala que não sobrou nada disso daí. Entram mais ou menos aí entre 250 e 250 mil cavalos em junho de 1812. Mas acontece que a coisa não ficou só nisso. Parece que houve, né, casos de canibalismo entre as tropas francesas nessa retirada. Recentemente foi encontrado uma cova coletiva em Vilnius com cerca de 3.200 corpos, onde se apurou, né, que a esmagadora maioria, lógico, eram de homens na faixa de idade de cerca de 20 anos, mas havia algumas mulheres também que acompanhavam o exército francês. E todos esses esqueletos, né, apresentavam aí sintomas de subnutrição, havia muitas doenças entre o exército e a quantidade de mortos era grande. Não havia possibilidade na época de sepultamento individual, eram sempre covas coletivas. Volta e meia o pessoal consegue aí achar passados 200 anos, o pessoal consegue achar uma sepultura coletiva do exército napoleônico.
isso iria se repetir mais ou menos 130 anos depois com a campanha do Hitler, né? A invasão dos alemães em 1941 guarda muita similaridade, né, com a invasão napoleônica, que inclusive começam quase no mesmo dia, né? Napoleão invade a Rússia em 24 de junho de 1812, os alemães invadem a Rússia em 22 de junho de 1941. É aquela história, né? O Hitler repetiu os erros do Napoleão. Uma frase que o pessoal sempre diz aí é que se existe alguma coisa que a história nos ensina, é que não aprendemos nada com a história. Os alemães não aprenderam nada com a tragédia napoleônica.